Boa noite a todos e todas. Eu sou Letícia Maria Chaba, coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia, e vamos iniciar agora a mesa 6 do pré-alas da URGS, denominada Alas, Trajetórias e Pensamento. Eu me sinto muito honrada em estar aqui como presidente e ex-presidentes da ALAS, né, do Congresso da ALAS, e vou apresentá-los inicialmente, né? Estamos aguardando 2 palestrantes que vão ingressar posteriormente. Então, vou apresentar os nossos palestrantes, que são todos lideranças e líderes da ALAS, Associação Latino-Americana de Sociologia, e posteriormente eles terão, cada um deles terá 20 minutos para fazer a sua exposição. E ao final de todas as exposições, nós abriremos, então, para o debate, em que o público pode, então, encaminhar pelo YouTube questões, perguntas, né? Então, agradecendo a participação de todos os que estão aqui nessa mesa virtual, né? E também agradecendo a participação de todos que estão participando, nos assistindo no YouTube, né, nessa noite. Então, vou iniciar apresentando o professor Jaime Rios Burga, doutor em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid, sociólogo, investigador peruano, catedrático principal na Escola Profissional de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional Major de San Marcos e presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, no período 2020 a 2022. Professor Jaime, muito gusto, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Professor Paulo Henrique Martins, professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador 1B do CNPq, ex-presidente da ALAS, coordenador do GT 6, Imaginário, Memória, Pós-Colonialidade e Descolonialidade. Por fim, o professor José Vicente Tavares dos Santos, nosso colega aqui no programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, mestre pela Universidade de São Paulo, Dr. d'État na Universidade de Paris-Nanterre, tem pós-doutorado na Universidade de Cambridge, professor titular do programa de pós-graduação em Sociologia, do programa de pós-graduação mestrado profissional de Segurança Cidadã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do CNPq, pesquisa conflitos agrários, políticas agrárias, violência, conflitualidades, metodologias informacionais, saber interdisciplinar e sociologia do romance. Então, iniciamos agora, então, com a apresentação, exposição do profesor Jaime Rios. Buenas noches. Muchas gracias. En nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, su Consejo Consultivo, saludar esta jornada de ustedes a las trayectorias y pensamientos. No podríamos comprender el desarrollo de la sociología latinoamericana si no nos acercamos y conocemos profundamente el aporte histórico que ha dado la sociología brasileña a la constitución y al desarrollo de la ciencia social y la sociología latinoamericana y de cada uno de nuestros países. Cuando Josep Aptur Ríos, junto con un conjunto de países, compatriotas nuestros de diferentes países, fundó la Asociación Latinoamericana de Sociología, se trazaron la idea de pensar nuestros países y construir nuestros países en el cambio de su tiempo. Si seguimos los aportes de cada uno de nuestros expresidentes, de la sociología brasileña y su gran aporte a las ciencias sociales,
No podríamos dejar de reconocer la trayectoria y el aporte histórico de Teutonio dos Santos, cuando decía: las implicaciones teóricas de la teoría de la dependencia están todavía por desarrollarse. Su evolución en dirección a una teoría del sistema mundial, buscando reinterpretarse en su formación y desarrollo del capitalismo moderno dentro de la perspectiva de sus campos. Tampoco podríamos comprender el desarrollo de la sociología latinoamericana sin los aportes del maestro también Emir Sader, quien decía en sus reflexiones profundas que Latinoamérica tiene una larga tradición de pensamiento crítico, que tienen Mariatti con su capacidad creativa de captar nuestra realidad en sus particularidades, en el cambio histórico que vivimos. No podríamos comprender la sociología latinoamericana si no nos acercamos a conocer la obra y el aporte de nuestro expresidente José Vicente Tavares, quien en sus reflexiones creativas en todos los campos de la vida, no solamente de la sociología, sino también la socioliteratura. Y así nos dice: hoy más que nunca es necesario por ello que los sociólogos sumemos esfuerzos para consolidar en nuestras instituciones el desarrollo del pensamiento crítico en una perspectiva de reconstrucción compleja, interdisciplinaria, que tome en cuenta los elementos sustanciales de la sociedad en todos sus aspectos. Pero también no podríamos dejar de conocer nuestras realidades, de nuestros países, y desde el aporte de la sociología del Brasil al mundo, si no nos acercamos al pensamiento y la obra de nuestro expresidente también Paulo Martins. Sin duda, su aporte también teórico sustancial nos dice una cuestión fundamental que se coloca en nuestra época: es la construcción de una sociología reflexiva que capte, que mapee adecuadamente las complejas transformaciones de las sociedades contemporáneas, que derivan igualmente hoy en el terreno teórico y empírico en experiencias producidas por el sur global y el norte global en las diversas situaciones de sus relaciones. Pero el aporte de Brasil no se queda solamente en nuestros expresidentes. El aporte tanto de sociólogas como de sociólogos brasileños, como de la colega Leticia, que hoy nos acompaña coordinando este grupo de presentación inaugural de esta jornada, nos dan aportes que están por evaluarse en un trabajo de coproducción colectiva por parte de todos nosotros, porque no puede haber sociología mundial sin el conocimiento de la sociología del Brasil en todas sus etapas. Por ello, felicito a cada uno de los organizadores, a nuestros expresidentes que hoy nos acompañan, deseándoles éxitos en esta jornada, que sé que va a ser muy fructífera, porque siempre Brasil ha marcado uno de los grandes hitos de nuestra sociología latinoamericana y caribeña. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Jaime. Passamos agora para Paulo Henrique Martins, ex-presidente de ALAS. Grato, Letícia. Grato pelo convite. Prazer de encontrar com o José Vicente, o Jaime. Eu acho muito interessante discutir ALAS agora, porque eu penso sim que se trata de discutir a situação da ALAS, é discutir a questão das ciências sociais, da sociologia da América Latina no momento presente. De fato,
pensamos somente no caso brasileiro, o avanço da sociologia nos últimos 40 anos, um tema que o professor José Vicente conhece muito bem, foi fantástico. 51 ou 52 programas de pós-graduação somente em sociologia no Brasil. Se considerar antropologia, história, ciência política e outros, nós vamos a 200 programas. Só sociologia é um número fantástico. Eu estava vendo os indicadores sobre produção de tese de doutorado nos últimos 4 anos no Brasil, foram em torno de 1.200 teses de doutorado e 1.500 dissertações de mestrado. É uma produção científica fantástica, que devemos considerar como um grande avanço da sociologia no Brasil, e eu diria que isso acontece na América Latina de uma forma geral. O problema não só do aumento quantitativo da produção intelectual científica, e também a profissionalização. Houve, de fato, sobretudo nos anos 80, 90 e no começo do século XX, uma grande expansão das universidades, centros de pesquisas, e gerando possibilidade de inserção profissional dos cientistas sociais. De alguns anos para cá, nós estamos vendo o contrário, a recessão. Então, me preocupa, ao analisar o caso brasileiro, entender que temos 1.200, nos últimos 4 anos, 1.200 e poucos, 50, um número assim, entre 200 e 300, doutores formados que, de fato, com poucas chances de entrar no sistema universitário. Então, nós temos uma grande produção científica e uma grande produção de investigadores, de pesquisadores, nós temos pouca inserção no mercado profissional. Por outro lado, ao lado desse sucesso da expansão da pós-graduação, nós temos outros problemas, um excesso de especialização tecnológica, um excesso de especialização na área da sociologia em particular, onde, de certo modo, impede que os programas construam projetos integrados e coletivos. Nesse momento de crise da sociedade, de crise do desenvolvimento, de crise da globalização, seria muito importante que os programas de sociologia, eu estou pensando muito no Brasil, mas, claro, eu acho que isso vale para todos, tivesse um projeto integrado. É muito difícil construir um projeto integrado quando as especializações elas dificultam a construção de uma linguagem comum. Até a própria forma como foram construídas essas pós-graduações, elas não foram construídas a partir de uma experiência participativa, mas de uma experiência através de decretos, criação de decretos, e você vai fazendo concursos e agregando profissionais, pesquisadores, nos quais muitos não têm afinidades nem interesse. Todo o esforço que eu fiz no meu programa para articular diferentes profissionais foi com muita dificuldade e com muita resistência. Então, esse é um problema concreto a nível de como fica em ciências sociais e sociologia, e eu estou fazendo essa reflexão porque eu estou pensando no papel da ALAS. Como é que fica a Associação Latino-Americana de Sociologia num contexto em que, por um lado, houve uma expansão profissional e do número de especialistas, e, por outro lado, você tem um excesso de fragmentação gerado pela especialização técnica, dificultando a capacidade dos sociólogos de criarem, digamos assim, uma plataforma colaborativa comum a nível dos programas de pós-graduação. Se tomamos a Associação Latino-Americana de Sociologia, nós temos cerca de 29, creio, 30 grupos de trabalho que refletem diferentes especializações e que nós observamos também as dificuldades de cruzar essas informações desses grupos de trabalho. Alguns grupos tentam, como acontece na ISA, de articularem painéis e mesas comuns, articulando de uma forma mais horizontal as diferentes especializações. Mas, em geral, os grupos tendem a reproduzir uma certa onda, uma certa lógica, uma lógica de ação e de pensamento da realidade, que, de fato, eu me pergunto se elas estão dando conta da complexidade do real neste momento. Aí eu passo para outra questão, que é o desafio para a Associação Latino-Americana de Sociologia nesse momento, que é a questão que a ALAS tem que ter, a partir de agora, uma visão sistêmica. Temos que ter uma visão sistêmica da realidade. Ou seja, o excesso de especialização disciplinar e de fragmentação do pensamento crítico
levou a uma espécie de mimetização de teorias e autores, não dando conta do movimento em curso nesse momento, movimento histórico e social, de transformação da realidade territorial e histórica da América Latina. Desse sentido, me parece que a ALAS tem um compromisso, a partir de agora, de ter uma visão sistêmica do que significa a América Latina, como sistema mundo, como subsistema mundo, permitindo rearticular os atores estratégicos locais, nacionais e regionais, dentro de um projeto de uma sociologia mundializada, mas que dê conta de suas particularidades históricas. Eu vejo que aí nós temos um grande desafio. E o tema da colonialidade, e do grupo de trabalho 6, me permita o professor Raiver, que é coordenador comigo, sobre imaginário, memória, pós-colonialidade e decolonialidade, é um grupo estratégico, porque, de certa forma, ele faz um certo cruzamento de diferentes questões relativas ao pensamento social latino-americano, relativa à questão do capitalismo, da crítica ao capitalismo, enfim, então nós temos a questão das memórias, a questão das metrópoles. Nós temos assim, um grupo que atravessa diferentes campos do conhecimento e que ele aparece como um lugar interessante para se construir um pensamento crítico dentro da Associação Latino-Americana de Sociologia. Enfim, assim que eu vejo, para começar a nossa conversa, que eu vejo como esse desafio da ALAS. A ALAS não pode mais ser simplesmente um guarda-chuva para colher centenas e milhares de teses e dissertações sobre os diversos temas, mas que necessariamente não se conectam dentro de uma pergunta comum que diz respeito a de onde viemos e para onde vamos a partir de agora. Então, essa pergunta, para onde vamos a partir de agora, exige que a ALAS retome uma articulação transversal entre seus diferentes atores estratégicos presentes nos grupos de trabalho e intelectuais relevantes, como os ex-presidentes e outros, para definir a médio e a longo prazo um campo de ação que permita reconectar a sociologia latino-americana com a sociologia mundial, considerando, para concluir, que a ALAS tem uma função privilegiada na construção de uma crítica sistemática e sistêmica da globalização nesse momento, porque a sua estrutura da ALAS é uma estrutura continental. Creio que é a primeira associação continental, hoje já existe na África e na Ásia, mas talvez é a primeira associação continental que visou organizar uma sociologia transnacional envolvendo diferentes países da região da América Latina e do Caribe. Penso, então, que aí nós temos uma pauta, uma agenda de trabalho sobre que alas queremos, para que América Latina nós queremos e podemos construir como pensamento crítico dentro desse contexto de fragmentação, de evolução da globalização, de guerra e digamos assim, de uma estrutura, um pensamento distópico extremamente ampliado, que está gerando um mal-estar e dissolução das práticas democráticas, ou ameaçando as práticas democráticas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Pontos críticos, pontos para reflexão bem importantes que você colocou. Agora, então, vamos passar para o professor José Vicente Tavares dos Santos, também ex-presidente da ALAS. Eu tenho uma apresentação. Bom, então, muito obrigado, professora Letícia. É uma grande alegria estar aqui junto com o nosso presidente, o professor Jaime, junto com o nosso sempre presidente, Paulo Henrique Martins. Eu preparei aqui uma apresentação um pouco sobre as trajetórias do pensamento sociológico do ALAS. Né? Bom, há umas questões sociológicas que são permanentes nesses 70 anos do ALAS, né? Análise do Estado-nação, a questão do colonialismo, do pós-colonialismo, do cosmopolitismo, a questão da mundialização, o grande livro do grande Ottaviani, 1990, Sociedade Global, a relação entre as questões sociais e os movimentos sociais, a presença do autoritarismo, seja civil, seja militar, e do conservadorismo, e as questões de gênero e diversidade. Ainda mais, racismo, discriminações, desigualdade e exclusão social, várias formas de violência, as representações e figurações literárias
E duas questões já colocadas pelos meus colegas: como intensificar o diálogo entre investigadores da América Latina e como desenvolver o pensamento crítico mundial sul-sul. Sabemos os períodos da sociologia latino-americana, a herança intelectual no final do século XIX, a sociologia da cátedra, depois o período da sociologia científica, grandes nomes como Gino Germani e Florestan Fernandes e outros, o princípio da sociologia crítica e a teoria da dependência de Marini, Fernando Henrique, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos e outros, né? Depois, um período onde houve uma grande crise institucional como efeito das ditaduras, principalmente no Cone Sul, o esplendor da sociologia crítica e também da teoria da dependência, né? E um quinto momento que nós podemos chamar a sociologia da transição às democracias a partir da última década do século passado. Então, temos um sexto momento, a consolidação institucional em todos os continentes, pelas universidades, programas de pós-graduação, a consolidação do Claxo, dos centros de pesquisa, e a mundialização da sociologia crítica, quando, né, a partir dos últimos 20 anos, houve realmente uma expansão da presença mundial de sociólogos latino-americanos. Eu queria propor um período mais recente para a nossa discussão, que eu vou chamar de autoritarismo, conservadorismo, desigualdade e democracia, dilemas, e tem como marco, evidentemente, um golpe de Estado parlamentar no Brasil, mas em outras regiões, e que é um período em curso, do meu ponto de vista. Este período, acho que ele já se pode identificar alguns temas que são muito interessantes, né? Eu consegui localizar 10. Primeiro, a própria relação entre democracia, autoritarismo e conservadorismo. Depois, a questão das desigualdades, seja no mundo agrário, no trabalho, as migrações. A questão de gênero, feminicídio e feminismo. A questão da literatura, da arte, dos intelectuais, dos imaginários, das emoções, né? Dos corpos. A questão do ambiente de desenvolvimento, seja rural, a questão do câmbio climático e todos os efeitos terríveis atuais, o problema do racismo e discriminações nos vários países, as religiões de diferentes tipos, né, com diferentes hegemonias, a questão da saúde, bom, mais recentemente da pandemia, tanto o negacionismo, como também o acesso e o vigor de alguns países dos sistemas públicos. E no ponto de vista da sociologia, toda uma reflexão teórica da sociologia, uma reflexão epistemológica, o ensino no segundo grau em muitos países, né, como o Brasil, até há pouco, e o próprio papel relevante das universidades, da ciência e da tecnologia nesses países. E, finalmente, a questão das violências, dos delitos, da justiça, da punição, das cárceres e dos direitos humanos. São 10 temas que a bibliografia recente aparenta. Mas o que eu tentei pensar, óbvio, aqui estou me inspirando no grande Pablo González Casanova, né, que vem de completar 100 anos ativa, uns 30 anos atrás, até publicamos aqui em Porto Alegre, ele fez um texto sobre, se perguntando, mas quais são os conceitos, os grandes temas de criatividade conceitual na sociologia latino-americana. Eu tentei, partindo dele, mas atualizando, localizar alguns. A questão do colonialismo interno, a própria teoria dele, a questão das populações marginais, como no Instituto de Estudos Peruanos, e depois Júlio Kotler foram pioneiros, o racismo, as lutas pela terra, dos diferentes movimentos sociais, aqui o movimento Trabalhadores Sem Terra, em outros países da América Latina, a questão dos próprios grupos indígenas, né, como os Mapuches e outros, a questão das violências, violência estrutural, violência simbólica, violência difusa, o feminicídio, embora a palavra tenha nascido talvez na Inglaterra, a noção, mas a professora Letícia ontem apresentou um trabalho mostrando o quanto na América Latina você tem uma enorme expansão nos últimos 5 anos deste tema, as experiências de segurança cidadã que houve na Argentina, agora no Chile, no Brasil, algumas experiências do próprio Peru também, né? Experiências dos alcaides da Colômbia, e
e o sincretismo religioso, que está muito presente em todas as nossas. E a questão da sociologia do romance, que eu tento resgatar, 2 grandes exemplos, o romance dos ditadores, né? 12 romances sobre os ditadores latino-americanos, e o romance da violência, como se pode ver nos últimos 30 anos, pelo menos uns 20 autores latino-americanos. Grande contribuição de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, o populismo, né, tão tematizado pelo Laclau, Zefort e outros, mas tão importante, a questão da cidadania como busca de direitos sociais, econômicos e políticos, as experiências de democracia participativa, desde Porto Alegre, mas se espraiando por vários países do continente, por exemplo, os vários alcaides de Bogotá, a questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento e da dependência, evidentemente, e eu acho que tem uma questão do hibridismo teórico, né? O Taviani chamava de interlocução múltipla, né? Que sempre marcou, né? Como falava o professor Jaime, no seu grande livro, publicado no último congresso, ele mostra que, desde o início, estavam dialogando diversas correntes teóricas no interior da América Latina. A questão das metodologias computacionais ou informacionais, que são a novidade no continente, a questão do cosmopolitismo, da diversidade cultural, e esse diálogo, o Paulo Henrique falava há pouco, rumo a uma sociedade mundial e talvez ao Sul-Sul. Eu perguntei, óbvio que isso aqui é mais das minhas visitas a livrarias e as conversas, não tem nada estatístico aqui, mas me perguntei quais são os autores no Brasil latino-americanos que encontramos, ou que circulam entre os sociólogos brasileiros. Óbvio, os autores clássicos, seja do positivismo argentino, do positivismo mexicano, do Peru, Mariátegui, Florestan Fernandes fez um livro, organizou a coletânea de Mariátegui, né? José Arguedas, Júlio Kotler, Aníbal Quijano, Julio Mejía Navarrete, Jaime Rios Burga, do Peru, e outros. Os autores da CEPAL, que muitos circularam. Da Argentina, Alfredo Povinha, que foi presidente do ALAS também, Gino Germani, Stavenhagen, Guilherme O'Donnell, Ernesto Laclau, Miguel Murmes, acho que o Stavenhagen é mexicano, na realidade. Ricardo Piglia, Atílio Boron, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Rita Segato, Norma de Arraca, Juan Pegoraro e outros. E do Brasil, eu tentei refletir também, a partir, né, de viagens, de conversas, qual a presença na América Latina de autores brasileiros, né? Eu encontrei continuando, os autores latino-americanos no Brasil, né? Então, do México, Pablo González Casanova, Raquel Souza, Nelson Canclini, Dario Salinas, Jaime Preciado, Luz Olivia Castilho, Arturo Alvarado. Do Chile, Norberto Lechner, Jacques Chomchol, Manuel Antônio Garreton, Marcelo Arnold Talifo, ex-presidente do ALAS, Orlando Faz Borba, da Colômbia, Nora Garita, da Costa Rica, nossa ex-presidente, Alex Romero Salazar, Roberto Vicente Leão Edgardo Lander, da Venezuela, Ângelo Rama, grande crítico literário e sociólogo, Jerônimo de Sierra, nosso ex-presidente também, Diego Pinheiro, Alberto Riela, Nilo Viscardi, do Uruguai, e algumas revistas, como Passado e Presente, de Córdoba, Marcha, do Uruguai, que Galeano dirigiu, Revista Mexicana de Sociologia, Direito e Sociedade, e hoje, nas novas gerações, estão presentes nas publicações do Clax, também o que é disponível na Redalic, né? Eu, ao contrário, tentei perceber quais autores brasileiros estavam presentes na Hispano-América. Nas livrarias. Eu sou ainda do tempo das livrarias. Obviamente, Celso Furtado, Antônio Barros Castro, da CEPAL, A Teoria da Dependência, Fernando Henrique Cardoso, grande livro, né, com Enzo Faleto, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Florestan Fernandes, Otaviani, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. A Fundação Brasil, Darcy Ribeiro, agora está fazendo uma coleção de livros, já publicou Ângelo Rama, Darcy Ribeiro e outros, vai publicar. Alguns outros autores, ex-presidentes do ALAS, o Emir Sader, Renata Ortiz, Eljo Trindade, que recém publicou uma Suma
de entrevistas e uma periodização da sociologia latino-americana, um livro de 1.700 páginas, publicado pelo Claxo. Gustavo Ribeiro, ex-presidente da Associação de Antropologia, o professor Antônio Davi Catani, Carlos Eduardo Martins, Maurício Domingues, Paulo Henrique Martins, César Barreira, Edna Castro. E nas novas gerações, como presentes aí, talvez, do Claxo, do Cielo e da Redalic, né? Então, me parece que há muitas oportunidades, né, que nós vemos. Em primeiro lugar, essas redes acadêmicas de investigação, para não falar da própria ALAS, né, que é uma rede, né, fantástica, né? As redes do Grupo Montevidéu, que regrupam quase 50 universidades aqui no Plano Sul, a rede UNAMAS, que regrupa universidades da Amazônia, há livros e periódicos bilíngues, que acho que é uma conquista, né, que tanto do ALAS como do Claxo publicarmos em português e espanhol. A coleção Ayacucho, que dos anos 50, que Ângelo Ramos, Antônio Cândido e outros organizaram, né, que hoje chega, eu acho que a 500 volumes, e alguns deles, não todos ainda, estão presentes hoje no Claxo disponíveis. É uma coleção de livros muito bem elaborados por grandes intelectuais, com comentários e tudo. A Redalic e o Cielo, os grupos do Claxo de investigação, a biblioteca virtual do Claxo, os projetos, que há vários, né? E hoje tem os diplomas, né? Diplomas superiores que oferecem várias oportunidades de intercâmbio. As associações científicas, seja a ALAS, seja a ciência política, seja da antropologia, e toda essa relação sul-sul, né? Que ainda é incipiente, seja China, África do Sul, Índia, agora o Claxo abriu um projeto com o Council of Social Science dos países árabes, né? Mas há muito a ser feito, né? E há desafios para o futuro, e com isso eu vou concluindo. Bom, os efeitos do Fórum Social Mundial, muitos aqui estiveram desde 2001, né? Outro mundo era possível, mais de 120 países aqui estiveram, vieram durante 8 vezes, depois foram a outros lugares. Eu acho que toda uma internacional dos movimentos sociais e das ONGs, os diálogos acadêmicos também ainda podemos muito fazer, seja pós-graduações interinstitucionais, seja estadias docentes e alunos, seja investigações comparadas, né? A questão de superar a colonialidade do conhecimento, como falava o Paulo Henrique Martins, a questão de como abrir um cosmopolitismo, né? A questão de uma refletividade epistemológica, eu lembro novamente do grande livro do Paulo González Casanova, As Novas Ciências e as Humanidades, né, que mostra que é preciso esse diálogo entre várias ciências para nos apoderarmos do pensamento contemporâneo e poder transformar o mundo, né? Bom, tentar expandir a sociologia do romance, que talvez tenha sido um pouco menosprezada, mas grandes contribuições, grandes autores, tanto em português como em espanhol, né? E reconhecer nos fóruns mundiais a contribuição teórica da sociologia latino-americana. Um pouco fico decepciona quando eu vejo os grandes manuais publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, ou no Canadá, ou na Espanha, onde teoria social não tem nenhum autor que não seja desses próprios países, né? Com algumas grandes exceções muito recentes. E, portanto, para concluir, desenvolver esse diálogo nas sociologias da África, da Índia, dos países árabes e da China, esse sul-sul, esses enfoques interdisciplinares de ciências e humanidades, e buscar reviver ou redescobrir essas utopias, né? Desde os bem-vividos, aimaras, seja o convivialismo de que nos fala Paulo Henrique Martins e outros, e toda a tarefa de fabricação de uma sociologia mundial crítica e criativa, de modo a construir uma democracia para todos e para todas. Eu quis trazer essas reflexões para podermos, talvez, nos encaminharmos com muita felicidade ao México em agosto, em ALAS 2022. Muito agradecido. Obrigada, professor José Vicente. Lembrando a todos que eu falei no primeiro dia, né, o subtítulo desse seminário virtual, esse congresso virtual, é 12º Seminário de Estudos Latino-Americanos. Então, Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma trajetória de 40 anos, né, dessa integração, desse intercâmbio, desse compartilhamento de saberes, né, de pesquisas, de temas entre os pesquisadores do continente. Então, agora nós vamos abrir para o debate, né, para perguntas. Eu gostaria apenas, já começando, assim, dando um start, se me permitem, né, seria uma pergunta, assim, para todos os expositores, né, como uma das questões que foram colocadas por todos vocês é a produção teórica, né, latino-americana, uma produção eminentemente continental, né? Então, mesclar, integrar essa produção teórica universal, né, e ressaltando, né, também a produção continental. Como é que ela poderia ser estimulada, né? Porque ontem estava falando, o José Vicente mencionou, em relação aos feminicídios. Então, em relação aos feminicídios, a gente verificou que muita da produção fora do continente latino-americano é sobre casos de feminicídio na América Latina, né, e na América Latina e Caribe. Então, como nós podemos deixar de sermos apenas um laboratório, né, um laboratório de fatos sociais, e produzirmos ciência também a partir do nosso próprio contexto, dos nossos próprios objetos sociológicos, né, na nossa própria realidade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. No chat. Acho que não temos, então vamos fazer uma rodada, então, de colocações, então, em relação a essa minha... tem uma questão aqui, por favor. Vou colocar também, antes a crescente perda de relevância pública dos intelectuais e o acantonamento das universidades na cultura, como iniciativas feitas a alas, poderiam fazer frente ao cenário, né, de perda de relevância pública dos intelectuais e também da própria ciência, né, e esse isolamento das universidades, né, em seus próprios contextos, enfim, espaços sociais. Acho que já poderíamos, então, começar com essas duas questões. Na ordem, então, professor Jaime. A ordem da disposição. Se me escucha, ¿no? Sí, muy bien. Creo que la pregunta que plantea el amigo, colega, nos plantea un problema de cómo estamos en esta crisis civilizatoria, esta crisis de horizonte de sentido. Renovamos un nuevo encantamiento del mundo de la vida, ¿no? Y eso implica un nuevo papel de la ciencia, del mundo intelectual, unido a la vida. ¿Por qué? Porque la crisis civilizatoria que estamos viviendo ha puesto ya en cuestión la vida en el planeta. Entonces, el orden humanos-naturaleza, unido a la guerra, está poniendo en cuestión la misma cuestión de la vida y la civilización, unida a la soledad. Bien saben ustedes que en Inglaterra y Japón se acaban de crear el Ministerio de la Soledad, ¿no? Esas individuaciones profundas, evidentemente, nos llevan a repensar epistémicamente un nuevo acercamiento al conocimiento y a la vida misma, ¿no? Y en ese proceso creo de que, evidentemente, la crisis intelectual tiene que renovarse unida y multidisciplinariamente, ¿no? Como diría Paulo Martins en una teoría colonial que una las diversidades en el cambio civilizatorio. Creo que ese nuevo posicionamiento intelectual tiene que ir también con la construcción profunda de las nuevas institucionalidades de la vida, ¿no? Puesto que no solamente estamos en una crisis climática, lo que
Aníbal Quijano, mi compatriota, llamaba el monstruo climático, sino en una nueva reestructuración y definición de las relaciones sociales en términos de la vida social entre humanos. Como diría algo así Maturana, lo que haga la especie humana como sí misma y como cultura dependerá del futuro de la civilización. Y Castells, por ejemplo, acaba de decir en unos meses, una presencia que tuvo en Chile, que hay que cambiar de chip, ¿no? Es decir, como va el orden civilizatorio creado por la modernidad colonialidad, el proceso, digamos, autogenerado, autopoético, diríamos en el sentido de Niklas Luhmann, el riesgo de la vida en el planeta se acelera y los datos últimos, por ejemplo, sobre el calentamiento global, ¿no? Mundial, justamente nos llevan a pensar no solamente ese riesgo, pero el riesgo no solamente está ahí, sino también está en las subjetividades, las intersubjetividades, ¿no? Y es ahí, creo, está el desafío teórico práctico de una nueva cultura de la ciencia y de una nueva práctica de la ciencia, ¿no? Sí. Professor Paulo? Letícia, nos meus estudos que eu venho fazendo sobre a questão da colonialidade, fica muito evidente que, aí retomando o que eu já tinha falado antes, que há uma multiplicação de estudos, de investigações, de especializações, de especialistas na América Latina, e que você não sabe exatamente onde eles se encontram, em que encruzilhada eles se encontram. Me passa a impressão que é uma espécie assim de a dominação de uma perspectiva impressionista sobre a sociedade latino-americana, a partir dos cientistas sociais, em que as impressões que vão chegando nos investigadores levam eles a fazer pesquisas e pesquisas e pesquisas, mas, de fato, sem conseguir fazer uma articulação desse conjunto de eventos que estão acontecendo na América Latina. Por isso que eu digo que é importante se ter uma visão sistêmica da América Latina, sobretudo hoje, a nível dessa globalização ou dessa desglobalização, para tentar entender que laços unem esse conjunto de eventos que estão acontecendo. O professor José Vicente deu pistas formidáveis, mostrando a complexidade de redes institucionais, de investigadores, de investigações. A minha questão, inclusive, também coloco para o professor José Vicente, é que, no momento atual, com as novas inovações tecnológicas, com a pandemia, etc., etc., os eventos estão extrapolando a rede explicativa, institucional e teórica disponível até então. Então, as situações extrapolam e o impressionismo se torna mais intenso. Os pesquisadores se tornam mais impressionistas, ou seja, cada vez mais presos dos eventos, assustados pelos eventos, quase como se fosse uma estética do caos e da tragédia dentro das ciências sociais, conduzindo todos a essa experiência, digamos assim, fantástica com o tema da tragédia latino-americana, no plano, vários planos, inclusive do feminicídio, da violência contra a mulher, da violência contra os negros, contra os pobres, da violência contra os sem terra, etc. Então, nós temos um quadro, nós temos que superar essa extrema dispersão de informações dentro de uma abordagem sistêmica complexa que permita recolocar a América Latina como subsistema dentro da ideia de um sistema-mundo. Daí que eu acho que a ideia de Brodel, de Wallenstein, Samir Amin, de repensar a ideia de um sistema-mundo, me parece como uma alternativa muito interessante, respondendo ao que o rapaz tinha também colocado, para a gente fazer uma conexão da América Latina, inclusive atualizar o que o professor José Vicente trouxe como informações estratégicas sobre a complexidade institucional desse conjunto chamado pensamento latino-americano. Então, nós temos que considerar uma abordagem sistêmica para sair dessa visão. Em particular, nos meus estudos, eu considero que o sistema latino-americano é um sistema colonial, um pós-colonial. Eu penso que faz parte do que a gente chama de capitalismo colonial.
E é como se eu diria a face oculta da modernidade. Havia uma face luminosa da modernidade. Existe a face oculta da modernidade. Eu gosto de trazer como exemplo, por exemplo, a questão dos campos de concentração. Por que o campo de concentração na Alemanha chamou tanto a atenção dos intelectuais modernos? Porque, considerando que há 500 anos existe campo de concentração. O escravismo gerou vários campos de concentração na África, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, New Orleans, na Ásia, muitos campos de concentração. Por que o campo de concentração do nazista chamou tanta atenção? Porque justamente a etnia, o grupo étnico que foi objeto do extermínio, é um dos grupos étnicos centrais no processo de colonização. São os judeus que financiaram grande parte das navegações e financiaram os processos de ocupação extramar. Então, a consternação está no fato de que o grupo étnico, que era financiador da colonização ocidental, um dos grupos étnicos foi objeto de extermínio. Isso é que chamou atenção, e não chamou atenção os outros campos de concentração. Estou chamando até esse exemplo interessante para mostrar que existe o lado solar e o lado sombrio da modernização e da modernidade. Então, quando o sombrio invadiu o campo do solar, o solar, então, entrou em perplexidade, porque aquilo não estava previsto dentro do programa da modernização, da racionalização. Então, a América Latina tem que se mover em contato, diálogo permanente com o chamado sistema solar, para poder também revelar o seu sistema solar na construção de um projeto autônomo. Aí eu só queria lembrar 2 eventos que, para mim, são importantes, aproveitando a oportunidade. Eu estou lançando, porque o professor Haib chamou atenção sobre isso também, eu estou lançando um livro chamado Teoria Crítica da Colonialidade. Está sendo publicado agora em abril para Routledge, em Londres. E justamente a minha preocupação é analisar o sistema mundo periférico e latino-americano em diálogo com outros sistemas periféricos e centrais. Ou seja, a crítica intelectual ela tem que ser dar conta das particularidades regionais, mas ela tem que dar conta de uma crítica geral, mundializada, que permita articular os atores estratégicos a nível mundial na desconstrução, digamos, do neoliberalismo e prover um outro programa de ação. Eu acho que era isso que eu gostaria de instalar. Também te pediram ao professor Zé Vicente, eu não sei se ele já teve a oportunidade, que nós também, esse nosso grupo de trabalho sobre pós-colonialidade e colonialidade, no qual eu e o professor Jaime somos coordenadores, nós estamos organizando uma jornada sobre a nova colonialidade no século XXI, que vai ser do dia 17 e 18 de maio. Então, a promoção do nosso grupo de trabalho, eu também gostaria de assinalar e agradecer a oportunidade de poder fazer esta divulgação. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo, professor José Vicente. Depois temos várias questões, então, concluindo essa, eu vou, então, nós não teremos tempo, né, para todas as respostas. Então, depois dessa fala do Zé Vicente, eu vou colocar mais uma questão em fechamento daí de vocês, comentário final de vocês, tá bem? Zé Vicente. As ciências sociais é um campo intelectual, é um campo de poder, é um campo de lutas. Né? Eu cansei, minhas experiências internacionais, de ser uma base de dados. Percebi muito rapidamente. Porque uma vez veio alguém quando eu conhecia um disco duro, não conhecia aquele negócio grandão, quando veio alguém no meu laboratório e queria pegar todos os dados das minhas pesquisas e levar. Isso foi a concretização do chamado colonialismo. Né? Quem viveu no exterior percebe muito bem isso. Né? Por outro lado, a produção teórica latino-americana, só para pegar a história do Wallace, ou podia voltar ao positivismo, né? Seja o positivismo brasileiro como o positivismo mexicano, são iguais ao positivismo francês, ou de Manchester. Né? Tanto que a casa do Augusto Conte em Paris, até hoje, é financiado por uma associação de brasileiros lá. Nós sempre estivemos juntos. Né? Mesmo que as ideias estivessem fora do lugar, as ideias vinham e iam. O reconhecimento de autores como Machado de Assis, ou depois do
do boom latino-americano, do Arguedas, do Escorza, do Mariátegui, seja no campo da sociologia, seja no campo do romance, mostra que há um cosmopolitismo constitutivo da América Latina. Então, mas é uma luta, é um campo de lutas. Por exemplo, na ISA, Centro Internacional de Sociologia, a dificuldade, a primeira vez que eu fui foi em 1990, em Madrid. Embora a ISA tenha 3 línguas, francês, inglês e espanhol, em Madrid os estudantes ficaram revoltadíssimos que ninguém falava espanhol. O pobre francês também foi muito embora, muito. Só quem falava francês era eu e os canadenses, todos os franceses tentavam falar inglês. E também o nosso cosmopolitismo, isso vale, veja, a tradução, seja no México, desde os anos 40, no Fundo de Cultura Econômica, seja a Paidós, em Buenos Aires, nos anos 40, com Gino Germani, e no Brasil, editora do Globo aqui, que traduziu muitos romances, depois editoras do Rio, São Paulo, todos nós, no México, no Peru certamente é mesmo, todos nós conhecemos a sociologia mundial. Minha grande surpresa quando eu fui estudar em Paris é que os franceses não conheciam os ingleses, não conheciam os italianos, não conheciam os americanos e tampouco os latino-americanos. Quando eu dizia que olha, eu vou ler o Hobsbawm, não podia ler, porque não, era inglês, etc. Né? Então, nós somos cosmopolitas, desde o início. O Ottaviani disse isso magnificamente quando ele falou da interlocução múltipla. Né? Ou quando a gente vê os livros do Gino Germani, do Mariátegui, ou do Florestan Fernandes, ou do Kotler, né? Do José Num, ou do José Matos Mar, são autores que estavam no mesmo nível da sociologia do outro mundo. Só tinha um problema de circulação, não tinha internet, aquelas coisas todas. Então, eu acho que há uma produção teórica, sempre houve, né? Sempre houve uma produção teórica muito importante na América Latina. Se ela é reconhecida ou não, é um problema de luta pelo poder. Pegar o nosso amigo Pierre Bourdieu, todo campo intelectual é um campo de lutas, né? E nós vivemos isso. Todos nós vivemos isso no cotidiano. Em segundo lugar, quando a pergunta sobre a universidade, eu discordo. Pegar os vários rankings de universidade, até 8 mais ou menos, né? De Xangai até Time, etc. Todos eles, nas 100 universidades mundiais, tem pelo menos 10 da América Latina. A Universidade Católica do Chile, a UNAM, a Universidade de São Marcos de Lima, a USP, às vezes está a URGS, está o UFMG, a UFRJ, a UBA, né? E outras. Né? Então, as universidades americanas estão presentes nesse concerto mundial de universidade, obviamente com as dificuldades, né, de todos os países. A mesma eu diria sobre os intelectuais. Agora, há pouco saiu, agora criaram um tal do World Scientific Ranking, que a gente entra lá. Bom, sei lá, todas as áreas dos conhecimentos. Se você vai para as ciências sociais, não cheguei a fazer a conta, mas há uma presença muito forte de cientistas sociais latino-americanos nesses rankings mundiais. Estão abarcando, né, que eles partem do Google acadêmico, aquelas histórias todas. Né? E, na pandemia, eu acho que houve uma revalorização da ciência. Obviamente, das ciências biológicas, dos epidemiologistas, em primeiro lugar, mas depois veio a questão das vacinas, dos vários campos científicos, e depois começou a se discutir os efeitos sociais da pandemia. Todos nós participamos de não sei quantos debates, e houve aí, claramente, uma valorização da ciência contra, vamos resumir, os negacionismos de diferentes tipos. Né? Então, acho que a pandemia, entre os seus efeitos, teve esse efeito de mostrar às sociedades todas o papel da ciência e da universidade, né? e dos órgãos públicos também. Os 3 foram valorizados. Então, para pensar esse pós-pandemia, eu acho que seria muito interessante nós termos uma atitude muito otimista e muito autovalorativa da capacidade que essa coletividade de homens e mulheres tem hoje, várias orientações sexuais, na produção científica
latino-americana e sua presença mundial. Eu acho que isso é muito importante ser reconhecido. Muito obrigada, professor José Vicente. Eu não falei o nome do colega que fez a pergunta, foi Matheus Tuzin de Oliveira. Aproveitar que a gente está no chat, nós temos ali também o site, colocamos, aproveitando essa ocasião para fazer a divulgação, então, do Congresso da ALAS, que acontecerá no México, de 14 a 19 de agosto, e colocamos no chat, então, o site, né, para vocês se inscreverem, ali está o link, né? E agora, então, por uma última questão, tá? Uma pergunta para todos os três, nossos três palestrantes, e também já aproveitando, vocês podem fazer, né, a saudação final, e com isso nós concluiremos, então, essa mesa, até por causa do adiantado da hora, já estamos na quarta mesa, né, e amanhã teremos mais. Então, a pergunta da professora Priscila é a seguinte: os eventos internacionais organizados pelas associações têm sido fundamentais para fazer circular teorias, debates e metodologias na região. Como vocês pensam a questão da mobilidade estudantil, a circulação de alunos e pesquisadores nas universidades da região? Seria essa uma estratégia interessante para promover uma maior integração no pensamento latino-americano? Eu peço para a Priscila colar no chat também a questão, que daí fica mais fácil daí dos professores acompanharem. Então, quem gostaria de iniciar, professor Jaime? Pode ser? Sí, yo diría de que es uno de los grandes desafíos de nuestra asociación, y como decía Paulo también, de integrar, ¿no? Todos estos encuentros institucionalizándolos con las universidades y centros de investigación en redes, ahora mucho más que estamos en un mundo interactivo. Creo que en ese campo, José Vicente siempre nos ha llamado al diálogo global, ¿no? Y en ese curso, creo, ALAS tiene que facilitar y contribuir, pero que creo que las propias instituciones, las universidades, los centros de investigación, etcétera, y otras instituciones, tenemos que estimularnos en ese encuentro interactivo y de trabajo compartido, ¿no? Con una visión, como bien planteaba Paulo, de construir una agenda global, de dar solución a los grandes problemas globales y desde nuestros propios entornos también. Y creo que desde la experiencia, por ejemplo, le cuento de Perú, cada una de las regiones de nuestro país quieren inscribirse con ALAS y quieren inscribirse con las universidades y otras instituciones. Entonces, creo que ese es un gran desafío, que todas las instituciones, junto con Claxo y junto con ISA y otras instituciones a nivel mundial, tenemos que tejer esas redes. Y aquí en Perú ya hemos desarrollado los encuentros interinstitucionales de las principales instituciones de la sociología mundial, pero nos falta articular e institucionalizar esa tarea, que creo que es el desafío de todas nuestras instituciones. Sí. Graças, Jaime. Paulo Henrique? Veja bem, a mobilidade dos estudantes, dos pesquisadores é fundamental. Penso que, nesse sentido, hoje, a presença de pesquisadores brasileiros na América Latina, através de redes, Claxo e ALAS e outros, agora é bem mais forte. Diria que, há alguns anos atrás, havia uma espécie de cisão. O modo como tem sido feita a profissionalização das ciências sociais no Brasil, no final dos anos 80 e começo do século XXI, favoreceu muito a aproximação com os centros europeus, então havia nos Estados Unidos, então havia muito um diálogo mais intenso de viagens e intercâmbio de pesquisadores sêniores ou júnior e estudantes com a Europa e a América Latina, a Europa e os Estados Unidos. Mas, recentemente, há uma conversão, até porque, pelo esgotamento, pelo fortalecimento da pós-graduação na América Latina, isso tem favorecido
o deslocamento de estudantes e investigadores dentro da própria América Latina. Isso fica evidente na participação na ALAS, por exemplo, quando vemos a participação de brasileiros nos grupos de trabalho da ALAS. É bem evidente essa participação efetiva dos brasileiros no debate latino-americano nesse momento presente, o que me parece muito bom. Vejo com preocupação o fato de que os custos de deslocamento físico são evidentes a partir de agora, com passagem de avião, falta de recursos de agências públicas, estatais, para pagar passagem de deslocamento dos nossos pesquisadores, sobretudo dos nossos estudantes. Mas também eu vejo que a perspectiva das ferramentas virtuais, como essas que nós estamos utilizando, nos últimos 2 anos, cresceu enormemente, está favorecendo muito o debate para participação de estudantes e professores. E já percebo aqui no meus cursos de pós-graduação a presença de estudantes de outros estados e com a participação ativa, enfim, isso tem sido um grande benefício, digamos assim, os avanços tecnológicos para criar um espaço virtual de interlocução envolvendo pesquisadores para pensar a América Latina de uma outra forma. Agora, me preocupa o fato do encontro físico. Me parece muito importante não se perder a perspectiva do ritual que significa o encontro físico, pegar o avião, aeroporto, um hotel, um auditório, conversa, tomar um cafezinho, o jantar, conversa, enfim, você se organiza pesquisas, conhecimentos, enfim, que é algo riquíssimo que não se pode perder. Penso que o encontro só pelos meios, pelas ferramentas virtuais, atrofia muito essa perspectiva do diálogo, sabe? Mas eu acho que também isso é um ganho que não se perde mais. Eu acho que esse patamar foi ultrapassado. Então, nós temos que agora repensar a construção da mobilidade de pesquisadores, incorporando a atividade física e a atividades virtuais. Eu sou da mesma opinião. Eu acho que, veja, o ALAS sempre teve uma certa sabedoria de alternar os seus congressos norte-sul do continente. E, obviamente, que isso facilitava a viagem terrestre, né? Me lembro do congresso de Santiago do Chile, que foram ônibus de estudantes brasileiros, e vice-versa, né? Eu acredito que do México vai ver muita gente da América Central e, quiçá, do Caribe também, né? Bom, em segundo lugar, eu acho que esse modelo, um dos efeitos da pandemia vai ser esse modelo híbrido de congresso. Eu sou totalmente a favor do presencial, eu acho óbvio. Mas eu acho que esse hibridismo poderá vir a facilitar aquelas pessoas que, por diferentes razões, terão dificuldades, né? Depois eu vejo que atualmente, em vários países, há possibilidades de estadia, de passantias, né? De mobilidade estudantil. Por exemplo, a Argentina até vai receber um aluno, Lívia Oliveira, um aluno nosso em Córdoba, tem estudantes da Venezuela que vêm para a Argentina, tem estudantes brasileiros que vão para a Argentina e para o México. Nós, aqui no pós-graduação, já recebemos, acho que mais de 30 estudantes, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, acho também, Bolívia, né? Paraguai. Então, eu acho que começa a haver essas oportunidades, né? E, finalmente, eu concordo totalmente com o Paulo, na minha geração, para eu conseguir comprar um livro em espanhol, eu tinha que ir pelo Guaíba até Buenos Aires para encontrar o Max Weber em espanhol, o Capital em espanhol. Hoje você tem isso na internet, na sua casa, né? Você tem o Redalic, você tem o Cielo, você tem essa coleção fantástica dos livros do Claxo, né? Tem essa editora Teseu, que a Claxo, o Wallace também publicou, está publicando. Então, você tem oportunidade que na nossa geração não havia. E isso é uma grande conquista. Então, e certamente as novas gerações irão muito mais adiante do que nós fomos nesse diálogo. Obrigada, professor Zé Vicente. Até há pouco tempo nós não tínhamos a versão da Economia e Sociedade em português, né? Então, era 98, em espanhol. Né?
Então, eu vou agora, então, passar para os comentários finais, para mais uma rodada de comentários finais, de saudação final para vocês, né? E depois a gente faz o fechamento dessa mesa. Começando pelo professor Jaime, um comentário, uma despedida final. Nada más agradecerles y en nombre pues de la presidencia de ALAS y su comité directivo y consejo consultivo, agradecer a todos los que nos han seguido y bueno, y a nuestros expresidentes, a José Vicente y a Pablo, por siempre sus reflexiones tan profundas en el aporte a ese diálogo mundial de construir una teoría al servicio de la vida, ¿no? Gracias. Paulo? Eu também quero agradecer a Letícia pela forma gentil como conduziu aqui os trabalhos, trazendo a sua graça de pesquisadora, ao Zé Vicente, sempre ativo aqui na organização de atividades na América Latina, no Brasil, na ISA, sempre o Zé Vicente é um grande pesquisador latino-americano implicado com a construção de um diálogo sul-sul, sul-norte. Ao professor Jaime Rio, da nossa escola de sociólogos peruanos, ele é um grande ativista do trabalho intelectual e acadêmico na ALAS, nas ciências sociais, e que um grande entusiasta, de fato, ele tem se dedicado 100% do seu tempo para exercer uma presidência de uma forma plena, e isso tem sido muito bom. Acho que a ALAS está sendo bem apoiada com a presença desse site e da atuação do Jaime como presidente da ALAS nesse momento, ao lado, contribuindo para engrandecer também o Congresso do México, que me parece vai ser um grande congresso. Está sendo muito bem organizado, os nossos colegas mexicanos estão muito ativos, muito responsáveis, os eventos de coordenadores de grupo de trabalho, sempre acima de 60, 70 coordenadores participando. Enfim, eu creio que teremos um grande momento em agosto no México. Espero ver todos vocês lá. Um abraço. Ok, obrigada a todos vocês, professores, Jaime, Paulo, José Vicente. Obrigada pela deferência e o carinho com que vocês mencionaram o programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dizer novamente que é uma grande honra para mim estar, né, na presidência da ALAS e com os ex-presidentes, assim, mais uma vez, né, agradecer enormemente a disponibilidade e interesse de vocês, de estar aqui conosco hoje, né, nesse evento que eu chamei de esquenta, né, do Congresso da ALAS. Nós colocamos ali no chat o link, né? Então, convidamos a todos que estão participando conosco, né, nessa mesa redonda para se inscrever no Congresso da ALAS, que vai acontecer em agosto, também no programa de pós-graduação em Sociologia, no nosso site, tem lá a chamada para o Congresso da ALAS, e agradecer, então, a participação de todos vocês, as perguntas, né, na noite de hoje, todas e todos vocês, e convidá-los, então, para a próxima mesa redonda, que vai acontecer amanhã às 9h30 da manhã, Literatura e Conflitualidades. Uma boa noite a todos e obrigada.